Olá a todos, essa é a aula de número 10 e a gente está no módulo da série branca do curso de hematologia. A gente está falando de contagem diferencial e é importante que a gente mostre o que essa contagem diferencial pode proporcionar. Então, ela pode utilizar a imunofenotipagem, ou seja, identificar as células através de anticorpos específicos para células malignas, por exemplo. Então, você pode compor um perfil de anticorpos que identifique células malignas. A gente ressalta que não existe um anticorpo específico para a célula maligna, e sim um painel de anticorpos que, através das respostas a esses anticorpos, a gente pode identificar ou suspeitar da malignidade da célula. Essa imunofenotipagem permite também que a gente identifique plaquetas imunologicamente. Existem situações em que fragmentos eritrocitários ou fragmentos leucocitários podem ser confundidos pelo equipamento com plaquetas. Então, se você lança a mão de um anticorpo antiplaquetário, você tem certeza da identificação daquela célula com muita precisão. Pode também a imunofenotipagem trazer a identificação de subpopulações linfocitárias, como a identificação de linfócitos CD4 ou CD8. A fluorescência pode trazer para os equipamentos a maturidade dos reticulócitos, a gente já comentou lá no módulo de série vermelha, e também a identificação de plaquetas reticuladas. O que seriam as plaquetas reticuladas? Seriam as plaquetas com RNA, com presença de RNA no seu citoplasma, e a gente identifica essas plaquetas como sendo aquelas que foram recentemente lançadas em circulação. Então, foi um avanço também para a avaliação da linhagem plaquetária a presença da luz fluorescente nos equipamentos. E a ótica laser incidindo na célula em ângulos diferentes, pode trazer também informações sobre a fragmentação de eritrócitos. Então, é possível identificar hemácias fragmentadas e também melhorar muito a contagem de plaquetas, já que a luz laser permite que se identifique, às vezes, colorimetricamente aquele fragmento celular. Então, se esse fragmento celular for um fragmento de eritrócito, a presença de hemoglobina pode ser revelada pela ótica laser. Então, não se faz mais confusão entre um fragmento eritrocitário e uma plaqueta. Por causa da cor, a gente chama dessa diferenciação aí na contagem de plaqueta, bem interessante, por conta da luz laser. E quando a gente vai falar de contagem diferencial, quando a gente está pensando num equipamento diferencial em 5 partes, o que a gente tem que fazer é estabelecer um protocolo para revisão de lâminas. Porque se eu compro um equipamento, se eu adquiro um equipamento de contagem diferencial em 5 partes, o meu objetivo é diminuir o número de lâminas que eu vou examinar manualmente. E para fazer isso, eu preciso montar um protocolo de revisão. Que lâminas eu vou revisar e que lâminas eu vou liberar. Esse protocolo de revisão tem que estar baseado em 5 aspectos principais. O aspecto número 1 lá, linearidade do equipamento. O que é isso? O meu equipamento é linear, eu posso confiar nele em que faixa de contagem. Por exemplo, meu equipamento conta de 500 até 100 mil leucócitos. Abaixo de 500 e acima de 100 mil, ele deixa de ser linear. Então, essa deve ser um critério para você olhar a sua lâmina. Se seu paciente tem menos de 500 leucócitos ou mais de 100 mil, você sabe que o seu equipamento não está contando linearmente essa faixa de leucometria. Então, é preciso que você confira lá ou que realize uma diluição para obter um resultado mais próximo da verdade. Segundo, os valores de referência de acordo com a idade. Então, não adianta você estabelecer toda a amostra com volume globular médio abaixo de 80 fentolitros, eu vou fazer revisão de lâmina. Se essa amostra for a amostra de uma criança de 4 anos, por exemplo, é normal que uma criança de 4 anos tenha um volume globular médio abaixo de 80. Então, você tem que estabelecer também esse seu critério baseado na faixa etária do seu paciente. Não adianta estabelecer um critério seco, como, por exemplo, todas as lâminas abaixo de 80 fentolitros eu vou revisar. Você tem que pensar nisso também. 3, tempo de coleta. Como é que você avalia isso? Se você recebe amostras que foram colhidas há muitas horas
e você, por exemplo, identifica uma aglomeração plaquetária nessa amostra na hora do seu exame. E essa amostra foi colhida há 8 horas, há 7 horas atrás, e você não tem como garantir como ela foi conservada, como ela foi colhida. O que que isso significa? Que significa que você não tem como responder se aquele grumo plaquetário ali foi um problema pré-analítico de coleta ou de conservação ou de transporte daquela amostra, ou se realmente é um problema do paciente. Se você tiver essa pergunta e não tiver a resposta, essa lâmina é uma lâmina que você tem que contar, você tem que avaliar, tem que examinar e provavelmente pedir uma recoleta. Quarto, status da amostra. Essa amostra que você está avaliando é de um paciente que você está avaliando todos os dias, é um paciente internado na UTI, e você está fazendo o hemograma dele todo dia. Então, mesmo que esse resultado se apresente alterado, fora dos valores de referência, é um paciente que você já está conhecendo. Então, o simples fato dele ter um resultado alterado não implica que você tenha que fazer a revisão dessa lâmina obrigatoriamente. Se ele é um paciente que está na UTI, você vem realizado exame desse paciente durante todos os dias da semana, segunda, terça, quarta, quinta, hoje é sexta-feira, e você não precisa fazer olhar a lâmina desse paciente se ele está apresentando o mesmo resultado de quinta que é parecido com o resultado de quarta. Você já sabe que aquilo é aquilo mesmo. Então, não necessariamente um paciente com resultado alterado necessita de revisão. Você também tem que incluir isso no seu critério de liberação. E, por último, a indicação clínica. Eu acredito que muitos dos colegas da bancada já tenham recebido esse tipo de solicitação de hemograma. O médico pede um hemograma com avaliação de lâmina, ou hemograma com hematoscopia, porque os clínicos já sabem que existem equipamentos que fazem liberação automática, mas eles querem, por algum motivo, que aquele paciente, aquela amostra, seja avaliada microscopicamente. Então, ele já pede no hemograma com lâmina, ou hemograma com hematoscopia. Então, essa também é uma situação em que você vai correr para o microscópio, para olhar a lâmina e fazer uma avaliação manual. Os critérios de exclusão propostos pelo Comitê Internacional de Padronização em Hematologia, que é um órgão da Sociedade Internacional de Hematologia Laboratorial, propôs aí em 2005, conforme esse diagrama, né, o seguinte protocolo, né? Durante 30 dias, está ali no número 1, durante 30 dias ou 1.000 amostras, o que terminar primeiro, você examina todas as lâminas e que você processar. Então, você processa no equipamento e examina todas as lâminas. E você vai comparar os resultados do equipamento com os seus resultados de avaliação manual. Você vai separar essas amostras em 4 grandes grupos. Um grupo que você vai chamar de positivo. Esse grupo positivo significa o quê? O equipamento apontou uma anormalidade, você foi olhar a lâmina e encontrou essa anormalidade. O grupo 2 seria o grupo falso positivo. Quem é o falso positivo? O equipamento apontou a anormalidade, você olhou na hematoscopia e não encontrou essa anomalia ou essa alteração. O grupo 3, grupo chamado de negativo. O que é negativo? O equipamento não mostrou nada e você, na sua avaliação manual, também não viu nada. Está tudo ok. E o quarto e último grupo, que é o grupo mais perigoso, que é o grupo falso negativo. Quem é esse grupo? O equipamento não mostrou nada e você, olhando a lâmina, achou uma alteração lá que o equipamento não identificou ou não alarmou, não apresentou nenhum sinal de que havia aquela alteração. Esse é o caso que a gente tem que se preocupar, o falso negativo. Quer dizer, quantas lâminas eu vou passar direto que continham alguma alteração e eu vou liberar automaticamente. Esse é o problema. É nisso que a gente tem que se concentrar. Então, o que eu vou fazer? Eu pego cada um desses grupos e estabeleço qual é o percentual de cada grupo em relação ao total de amostras. Eu vou ter tantos por cento de positivo, tantos por cento de falso positivo, tantos por cento de negativo e tantos por cento de falso negativo. E eu vou investigar nesse grupo de falso negativo o que causou isso. Vamos dar um exemplo aqui rápido. A presença de desvio à esquerda, células imaturas. O meu equipamento não identifica. Eu tinha paciente com leucometria normal, entretanto, tinham lá metamielose circulante, eu tinha granulação grosseira, sinais de infecção bacteriana. O equipamento não apresentou nada e eu liberei a lâmina automaticamente. Então, a presença de alterações degenerativas infecciosas foi uma das causas
de falso negativo. O meu equipamento não é capaz de identificar essas alterações e eu tive alteração. Então, o que você pode fazer para melhorar esse seu protocolo? Eu vou ser mais criterioso na leucometria, eu vou ser mais criterioso na indicação clínica, eu vou pensar na quantidade de neutrófilos. Então, se meu paciente tiver uma quantidade acima de um determinado valor de neutrófilo, eu vou rever essa lâmina, mesmo que a leucometria esteja normal. Então, esse é o critério que você vai ter que desenvolver para quê? Para tentar diminuir esse tamanho desse grupo de falsos negativos, de modo que ele chegue a pelo menos 3%. 3% é o que se considera admissível para uma rotina automatizada, ou seja, você vai errar 3%. 3% dos casos vão passar batidos, ou seja, vão ser liberados automaticamente e sem nenhuma revisão e apresentando alguma alteração. Então, esse é o mínimo que se admite para essa metodologia. Então, o hemograma automatizado com diferencial em 5 partes tem um erro inerente ao método de 3%. Então, é com isso que a gente tem que trabalhar, ok? Aqui temos alguns exemplos da contagem diferencial, mostrando aí quais são análises dos falsos negativos. Qual foi o principal motivo de falso negativo? Então, foi exatamente o exemplo que eu dei anteriormente. Aqui, a presença de granulócitos imaturos corresponde a 52% dos casos. Então, em 52% dos falsos negativos, o meu equipamento não apontou nenhuma normalidade, mas existia a presença de granulócitos imaturos. A morfologia eritrocitária é o segundo maior, com 18%. Então, alterações da morfologia eritrocitária, por exemplo, uma alteração de forma das hemácias, uma hemácia crenada, uma hemácia em alvo, um eliptócito, né, uma hemácia fragmentada, o equipamento não pôde identificar essa alteração e quando eu fui olhar a lâmina eu identifiquei. Então, 18% dos casos você tem aí a morfologia eritrocitária como sendo a causa do teu falso negativo. Esse outro gráfico é bem interessante também. O percentual de revisões. O que isso quer dizer? Qual é o motivo, qual foi o principal motivo de eu separar a lâmina para a revisão? Em 36,7% dos casos foi a leucometria. O meu paciente apresentou uma leucometria fora dos valores de referência e esse foi um critério para eu separar a lâmina. Então, em 36,7% dos casos, essa foi a causa da revisão de lâmina. Em segundo lugar, a gente tem aí 25,5% de alarme de células imaturas ou de linfócitos reativos. Então, o equipamento colocou um alarme ali de linfócito reativo ou de célula blástica e você, embora ele não identifique corretamente muitas vezes, ele te alarma sobre a possibilidade da presença dessa célula e você tem aí o motivo para fazer a revisão de lâmina. Então, repara, você tem que estudar a sua população, você tem que entender o que está acontecendo com a sua população para você poder tomar uma providência, tomar uma medida de maneira que você fique mais tranquilo diante do seu protocolo de liberação automática. E aí, como a gente comentou anteriormente, você tem a evolução desse equipamento de 5 partes, e aí tem a apresentação do que se diz da diferencial de 7 partes. Né? O que é a diferencial em 7 partes? É a inclusão na contagem diferencial de granulócitos imaturos, que estão aqui em cima, ó, IG, granulócitos imaturos, e da presença também de linfócitos reativos ou atípicos, né? A gente chama agora, mais modernamente, de linfócitos reativos. Entre esses linfócitos reativos, pode haver a presença de blastos pequenos. Então, aí eram 5 partes, ficaram mais 6 do granulócito imaturo, 7 do linfócito reativo. Os fabricantes anunciam, então, uma diferencial em 7 partes. Isso graças à avaliação de tamanho por fluorescência aqui, ok? Essa é a avaliação dos equipamentos em relação aos granulócitos imaturos. Quem são os granulócitos imaturos? São granulócitos mais jovens e a gente inclui nesse grupo metamielócitos, mielócitos e promielócitos. Os bastões ou bastonetes estão incluídos entre os neutrófilos. Os equipamentos automatizados ainda não são capazes de diferenciar corretamente o bastão do segmentado ou o bastonete do segmentado.
São células muito parecidas, em que a diferença está só no estrangulamento do núcleo, na lobulação desse núcleo, então é muito diferente, muito difícil do equipamento, por enquanto, pelo menos, fazer essa diferenciação. Então, granulócito imaturo alarmado pelo equipamento quer dizer, existem ali ou metamielócito, mielócito ou promielócito, ok? Você olhando no gráfico, no dispersograma, aqui no scatergrama, você tem aqui a nuvem azul clara, é a nuvem de neutrófilos, aqui é de essa roxa aqui, linfócitos, verde de monócitos, os eosinófilos estão aqui. E aqui a gente está vendo que uma nuvem azul escura, azul marinho aqui, acima dessa nuvem de neutrófilos. Repara que esse gráfico é fluorescência por complexidade. São células que têm mais ou menos a mesma complexidade do granulócito maduro, porém apresentam uma fluorescência maior. A população se prolonga para cima, mostrando que tem uma maior intensidade de fluorescência. Então, essa fluorescência é dada pela granulação do citoplasma, pela presença de organelas contendo talvez RNA, DNA, outras proteínas que são sensíveis à luz fluorescente, mostrando então uma maior fluorescência dessas células mais imaturas da linhagem granulocitária. Ainda falando sobre a diferencial em 7 partes, a classificação dessas células, você tem aqui as células maduras em azul, né? E as células imaturas aqui em vermelho. Você está aqui avaliando aqui metamielócitos, mielócitos, promielócitos e mesmo mieloblastos, né? Nesse lado aqui todo. Então, essas células mais maduras são lisadas, que formam então esse cluster azul aqui, e o efeito do agente lisante é diferente nessas células mais imaturas, então essas células permanecem íntegras, elas ficam nessa posição aqui, formando essa nuvem do lado de cá. Então, como eu disse anteriormente, o equipamento faz uma série de medidas e pode fazer, através do seu algoritmo, combinações dessas informações, trazendo novos parâmetros para avaliar as células e avaliar o hemograma na série branca. Dependendo do fabricante, essas células imaturas vão aparecer em posições diferentes, né? Então, a gente tem aqui esse fabricante aqui, que é a Oriba, por exemplo, ela vai ter as células imaturas colocadas do lado direito do gráfico, né? Então, aqui seriam os granulócitos imaturos, aqui embaixo os monócitos imaturos e mais abaixo ainda os linfócitos ou linfoblastos, né, linfócitos mais imaturos. Então, é necessário que a gente conheça a metodologia utilizada pelo nosso equipamento, pelo equipamento que a gente está usando, para poder, então, interpretar os gráficos da maneira mais correta possível. Qual é a vantagem da presença do granulócito imaturo dentro dos equipamentos automatizados? Eles são extremamente sensíveis ao diagnóstico de infecção, muito mais do que as alterações da leucometria. A gente tem uma série de pacientes que cursam com infecções graves, até mesmo com quadro séptico, com leucometria normal ou muito pouco alterada. Então, a presença desses granulócitos imaturos pode evidenciar a infecção antes de um aumento da leucometria ou naqueles pacientes que cursam com leucometria mais normal. Ele diferencia de maneira muito precisa também as infecções de origem viral e bacteriana, especialmente nos pacientes pediátricos, em que essa resposta celular, essa resposta de leucócito, pode não ser muito tradicional, muito característica. A gente tem infecções virais que se mimetizam com bacterianas e vice-versa. Pode não haver uma resposta medular, uma resposta da leucometria tão típica ou tão característica no caso de uma infecção bacteriana. Então, a gente tem uma ferramenta interessante quando tem um equipamento aí com granulócito imaturo. A gente chama atenção nos neonatos especificamente, que existe um alto valor preditivo do granulócito imaturo em neonato. A gente sabe que o neonato apresenta células mais imaturas em circulação, os recém-nascidos mesmo, os neonatos, com poucos dias de vida ou poucas horas de vida. Então, a identificação dos granulócitos imaturos pelo equipamento ela é de grande valia na identificação dessas infecções bacterianas em neonatos. E, além de tudo, é um marcador precoce, né? Como você tem uma amostragem muito grande, esses equipamentos contam 8 mil, 20 mil leucócitos, então a amostragem é muito grande, então a identificação de células é muito precisa e
como a amostragem é grande, a gente tem certeza do que está acontecendo ali. Muitas vezes a gente fazendo a contagem de 100 células apenas, manualmente, não encontra nenhuma célula anormal. Entretanto, quando o equipamento conta 8.000, 20.000 células, é bem provável que células anormais apareçam aí numa contagem tão mais extensa, com a quantidade, com a amostra tão maior em relação à contagem manual. Então, a identificação da infecção em estágio inicial também é bem interessante. Ainda granulócitos imaturos aqui mostrando as vantagens, né? Você tem uma associação positiva aí, né? As granulócitos acima de 3% indicam hemoculturas positivas com 92% de especificidade. Então, a gente vê que, no caso, a velocidade com que um hemograma fica pronto é muito maior do que a velocidade com que uma hemocultura fica pronta. Então, se a gente tem um granulócito imaturo muito aumentado, superior a 3% num paciente internado sintomático, a antibiótico terapia pode começar mesmo antes do resultado da hemocultura. Em idosos, neonatos e indivíduos imunossuprimidos, o ponto de corte de granulócito imaturo vai ser diferente. Então, se no indivíduo adulto que não seja imunossuprimido, o ponto de corte é 3%, nesses grupos particulares, você tem o ponto de corte em torno de 2%, indicando infecção aguda ou inflamação aguda, mesmo que não haja neutrofilia. Existem alguns pacientes em que se apresentam sépticos, mas não apresentam resposta leucocitária compatível. Às vezes, os pacientes cursam até com leucopenia ou neutropenia e entram num quadro séptico. Então, a presença do granulócito imaturo no equipamento vai revelar essas células, né, a circulação dessas células, dando um subsídio mais embasado para o corpo clínico, para poder tomar as providências. Aqui nesse gráfico, a gente está mostrando aqui a presença de um paciente aqui do lado esquerdo, onde você tem as populações bem divididas, linfócitos, monócitos, neutrófilos e eosinófilos aqui, e do lado de cá a presença de granulócitos imaturos, mostrando aqui uma nuvem azulada aqui acima. Repara que a nuvem de neutrófilo é bem mais intensa do lado direito do que do lado esquerdo, é maior de tamanho também. A população de linfócitos também é maior, olha, de monócitos também mais densa, e aqui a presença da nuvem de granulócitos imaturos que não estava presente do lado de cá. Então é bem fácil de identificar no gráfico, e o equipamento também diz para você aqui, ó, o valor percentual de granulócito imaturo, 2,5%, e o valor absoluto também é apresentado. E aqui o exemplo de um hemograma, né, mostrando diferencial em 8 partes, né, que seriam o granulócito imaturo, o eritroblasto, a presença de linfócito reativo ou mesmo blastos pequenos. Aqui só uma imagem aí de um hemograma com os seus diversos parâmetros que podem ser apresentados, estudados. Aqui do lado direito os gráficos, né, mostrando as populações, a avaliação de basófilos, células mais imaturas, aqui eritroblastos, a avaliação de reticulócito, fluorescência, aqui a plaqueta sendo avaliada também na fluorescência, o gráfico de distribuição de hemácias por tamanho e de plaquetas por tamanho. Então, aqui 2, 4, 6, 8 gráficos, mais uma quantidade grande de parâmetros aqui quantitativos que podem ser interpretados de maneira correta quando a gente conhece o equipamento e sabe para que serve cada um desses parâmetros. Certo, pessoal? A gente fica por aqui, a gente se vê na próxima aula. Espero vocês lá.